Vamos lá então, turma de cálculo, eu deixei lá para vocês, não siga essa listinha aqui. Tem mais exercícios, né? Eu coloquei aqui só os que eu vou fazer exemplos de aula. Para vocês tem mais alguns exemplos ali para fazer em casa. Não são muitos exercícios, é para a gente não perder aí o costume, né, de fazer alguma coisa. Sei que tá difícil para mim também, mas pelo menos agora tem um pouquinho mais de equipamento, tem uma mesa digitalizadora, estou usando essa canetinha aqui, e talvez com isso a gente consiga fazer um pouquinho melhor. Ou seja, eu não vou ficar digitando tudo e passando para vocês. Então vamos dar uma olhadinha aqui na lista, tá? Eu vou colocar aqui, ó, resolva as equações exponenciais. Só para a gente lembrar, né? A gente tem que usar aqui todas as propriedades das funções exponenciais, né? Então a gente vai ter aqui, qual é a propriedade que eu vou estar usando aqui? Eu vou estar usando a propriedade do a elevado a b. Desculpe, a elevado a b elevado a c é igual a elevado a b vezes c. Tá? Vou estar usando essa propriedade aqui. Aqui dá uma engrossadinha no lápis aqui. Então a gente vai usar essa, o 2 elevado a x vai ser o nosso a, o x elevado a o elevado a x menos 1 vai ser o b. Então a gente vai ter aqui que 2, no caso ali, ó, 2, então elevado a x, que multiplica x menos 1, vai ficar igual a 4, que é 2 elevado ao quadrado. Daqui, né, como as bases são iguais, nós podemos igualar os expoentes. Então vai ficar x que multiplica x menos 1 igual a 2, ou seja, x ao quadrado menos 2x igual a 2, né? Então, x ao quadrado menos x igual a 2, isso aqui vai dar uma equaçãozinha de segundo grau, x ao quadrado menos x menos 2 igual a 0, tá? Vamos tirar aqui o delta. Delta é b ao quadrado, 1 menos 4ac é igual a 9. Então a gente vai ter aqui x é igual a menos b, que é 1, mais 1 menos raiz de 9, que é 3, raiz de delta, sobre 2a. Nós temos as duas possibilidades, 1 mais 3, 4, sobre 2, 2, e 1 menos 3, menos 2, sobre menos 2, menos 1. Né? Então, a gente não tem aqui nenhuma restrição. A gente tem duas soluções aqui. Né? Se eu colocar aqui menos 1, vai ficar 2 elevado a menos 1. Né? Que isso aqui está elevado a 1 menos 1. Menos 1 menos 1, que dá menos 2. Então vai ficar 1 sobre 2 elevado a menos 2, que vai dar 4. Então funciona. Primeira coisa, deixando 2 aqui, ó, vai ficar 2 ao quadrado, 4, 2 menos 1, 1, 2 elevado a 1, desculpa, 2 elevado a 2, 4. Então funciona. Essa aqui é a nossa solução. Solução 2 e 1. Então posso colocar aqui x igual a 2 ou x igual a menos 1. Né? Para a seguinte, a gente vai ter, usando aqui a mesma propriedade. Tá? Só que aqui, né, eu vou começar logo na primeira aqui. Vai ficar aqui 4 elevado a 3 menos x elevado a 2 menos x igual a 4 elevado a 0. Então vai ficar 3 vezes 2, 6, menos 3x menos 2x mais x ao quadrado igual a 0. Então a gente vai ter aqui x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0. Né? Essa aqui é bem conhecida, né? A solução 2 e 3. Também não tem nenhum problema. Lembrando que 1 é igual a 4 elevado a 0. Né? Qualquer número elevado a 0 é 1, inclusive o próprio 0. Então a gente vai ter aqui x igual a 2 ou x igual a 3. A gente resolve o nosso problema. Vamos partir para outra aqui. Deixa eu dar uma paradinha aqui rápido. Eu sem querer aqui apertei um botão, aí tinha chamado um negócio
do computador que nada a ver. Eu acho que vocês nem sentem a pausa ali, mas de qualquer maneira tem uma interrupção ali. Aqui, ó, já é uma equação exponencial um pouquinho diferente. A gente não consegue resolver ela de uma forma tão direta que a gente estava fazendo ali com as outras. Mas você deve observar que 9 elevado a x é a mesma coisa de 3 ao quadrado elevado a x. Isso aqui é 3 elevado a 2x. Isso aqui também pode ser escrito da seguinte maneira: 3 elevado a x ao quadrado. Né? Aí fica fácil. É só você colocar aqui um y é igual a 3 elevado a x. Aí voltando aqui para a equação, 9 elevado a x vai ser y ao quadrado. O y está aqui. Então vai ficar y ao quadrado mais y menos 90 é igual a zero. Então o problema aqui se torna então resolver a equação exponencial, a equação quadrática. Né? Vamos colocar aqui qual é o delta. O delta é b ao quadrado, 1 menos 4ac. Isso aqui é 9 vezes 4, 36, 361. Né? 361 é igual a quanto? Ao quadrado. É igual a 19 ao quadrado. Né? Ou seja, 361 é a raiz de 361 é 19. Então nós vamos ter aqui que o y, observe que eu estou resolvendo em y o problema, vai ficar igual a 1 menos b, menos 1, mais ou menos 19, sobre 2a, que é 2. Minha primeira solução, 19 menos 1, 18 sobre 2, 9. E a minha segunda solução, a gente vai ter menos 20 sobre 2, menos 10. Aqui a gente tem um problema, né? Porque o y é 3 elevado a x. 3 elevado a x é sempre positivo. Então esse cara é falso. Tá? Porque eu tenho que ter um número positivo. 3 elevado a x tem que ser um número positivo. Então a gente vai ter que 3 elevado a x é igual a 9. Isso aqui é 3 ao quadrado. Então, esse igual a esse, x igual a 2. E a gente mata esse problema. Tá? Vamos seguir. Agora, a gente tem uma equação um pouquinho mais complicada. Tá? A gente vai ter aqui, né, 2 elevado a x mais 1, mais 2 elevado a x menos 2, igual a 3 sobre 2 elevado a x menos 1, igual a 30 sobre 2 elevado a x. O que a gente tem que fazer aqui é deixar o 2 elevado a x sozinho e substituir e trocar a 2 elevado a x por y ou qualquer nome que você queira dar aí. Então você vai ter aqui, ó, 2 elevado a x vezes 2, matei esse, mais 2 elevado a x sobre 2 ao quadrado, menos 3 sobre 2 elevado a x sobre 2 é igual a 30 sobre 2 elevado a x. Tá? Esse aqui tem que lembrar, né, que denominador de denominador vira numerador. E você já pode colocar aqui que o y é igual a 2 elevado a x. Tá? Então você vai ter aqui 2y mais y sobre 4 menos 6, que esse cara sobe, sobre y é igual a 30 sobre y. Eu vou multiplicar todo mundo aqui por 4y. Tá? Para livrar o denominador. Então vai ficar 8y ao quadrado, né? Mais y ao quadrado menos 24 igual a 3 vezes 4, 12. 120 e não vai ficar nada com y lá embaixo. Joga esse cara para cá, 9y ao quadrado vai ficar igual a
144. Agora como é que resolve isso? Y ao quadrado igual a 144 sobre 9. Então, para fazer a conta aqui de forma mais simples, né? Y, raiz de 144 é 12, de 9 é 3, que vai dar 4. Ah, pessoal, mas por que você não colocou aqui que o Y é igual a mais ou menos raiz de 12 sobre 3? Olha, eu não coloquei porque o Y tem que ser positivo, o Y é 2 elevado a x. Essa é a razão, tá? Então você vai ter aqui que 2 elevado a x, agora, 2 elevado a x é igual a 4. Isso aqui nos dá 2 elevado a x é x ao quadrado, né? Então x é igual a 2. Tá? E resolvemos aqui a nossa primeira parte da lista. Então, pessoal, colocando aqui a segunda parte da folha, a segunda parte da lista, a gente pede aqui para fazer os gráficos de 3 elevado a x e 1 sobre 3 elevado a x. Né? Vou botar mais um pouquinho para cá. Então, basicamente tem que fazer aqui exposição de alguns pontozinhos para a gente ver como é que ocorre, né? Já fiz aqui para vocês, mas só para a gente... Vamos botar aqui, ó, x. Aí a gente tem aqui f de x. E aqui um g de x. Tá? Vou botar aqui x menos 2, x menos 1, 0, 1 e 2. Aqui o f de x é 3 elevado a menos 2, vai dar 1 sobre 9. Né? O g de x é 1 sobre 3 elevado a menos 2, que dá 9. Para o f agora de menos 1, vai dar 3 elevado a menos 1, que dá 1 terço. Tá? E o outro aqui vai ficar 1 sobre 3 elevado a menos 1, que dá 3. Elevado a 0, ambos dão 1. Elevado a 1, aqui dá 3. Aqui dá 1 terço. Elevado a 2, aqui vai dar 9. E aqui vai dar 1 sobre 9. Com isso aqui a gente já consegue fazer os dois gráficos. Deixa eu puxar aqui um pouquinho para baixo. Né? O primeiro gráfico do f de x vai ser crescente. Tá? E aqui y. O primeiro gráfico vai ser crescente. Passa no menos 2, menos 1. Aqui no 0, né? 1. E aqui o 2. Aqui, ó, no 1, 0, 1, ambas as funções passam. A primeira que é crescente, a f de x, aqui vai passar no 1 terço. Tá? E aqui vai passar no nono, bem lá embaixo. Assim. Quando passar no 1, aqui vai passar no 3. Mais ou menos aqui 2, 3. No 2 vai continuar subindo. Então aqui, ó. Meu gráfico vai vir mais ou menos aqui assim. Tá? No 2 vai passar lá no 9, então essa curva para cima é até mais acentuada. Quando eu estiver fazendo o outro, agora o g de x, esse aqui é um f de x. Essa aqui é minha filha. Traz ela aqui. Ela quer te ver, papai. Essa aqui é a Serena chamando o papai. Dá tchau, Serena, pra todo mundo. Tchau. Toma, mamãe. Pronto, agora deixa o papai trabalhar. Papai, tô indo. Tá? É difícil ficar em casa sem ter a creche aqui pra fazer as coisas. É difícil pra criança nem entender que o pai tá em casa, mas não pode ficar ali com ela. Aqui, ó, quando é no menos 2, no g de x, ela vai passar lá em cima, no 1 sobre 9, então ela vai vir lá de cima.
vai passar aqui, né? Seguindo aqui a linha, e na última vai passar aqui embaixo. Então ela vai mais ou menos fazendo esse caminho aqui, ó. E ela vai estar seguindo aqui em cima. Tá? Essas funções aqui não estão bonitinhas, mas elas são simétricas, é como se fosse um espelho, né, uma da outra ali. Tá? Eu vou colocar aqui no GeoGebra para vocês enxergarem ele de forma melhor. Deixa eu puxar aqui o GeoGebra. Tá? O computador aqui demora um pouquinho a carregar. Enquanto ele carrega, a gente vai vendo de baixo, depois a gente volta para lá. Né? Agora, com a noção de gráfico aqui, ó, até deixar assim, a gente consegue resolver as inequações exponenciais. Né? Quando eu penso aqui, ó, 2 elevado a x maior do que 128. O que significa isso? Oh, chegou aqui o GeoGebra. Deixa eu botar o gráfico aqui. Aí a gente... Vou botar aqui, eu estou dentro da tela. Né? Então olha aqui, ó, o f de x igual a 2, é 3, né? Elevado a x. Aí você tem aqui, ó, quando ele passa aqui no 3, ó, ele vai passar lá em cima no 9. Ó, quando está aqui passando no 3, ele encosta aqui no 9. O problema que a gente tem aqui é escala. Né? Ó, quando eu consigo passar aqui no 3, desculpa, no 2, 3 ao quadrado, ele vai passar no 9 aqui exatamente. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui que vocês enxergam. Aqui apareceu. Quando tá vindo aqui no 2, ó, ele bate aqui em cima, tá vendo esse pontinho aqui? Em cima do 9. Vou baixar de novo. Então, mais ou menos aqui a gente vê bem a função exponencial. Tá? Aí meu gráfico está fora de escala, né? Você vê, daqui para cá tem 2, para cá tem 20. Deixa eu botar agora o g de x que a gente... que é 1 sobre 3 elevado a x. Ó, ele é exatamente simétrico, né? Em relação ao anterior. Ou seja, é como se fosse um espelho. A distância daqui para cá e a distância daqui para lá. Tá? Aumentando um pouquinho ali que a gente vê melhor. Bom, o GeoGebra é isso, né? Eu posso ficar mexendo na escala aqui para enxergar o gráfico bem. Aí nós temos aqui, então, os gráficos que eu fiz, mas de maneira perfeita, né? Utilizando o GeoGebra. Eu vou usar esses gráficos também, mas para discutir essas inequações aqui. Então eu quero que 2 elevado a x seja maior do que 128. Quando você coloca aqui y igual a 2 elevado a x, você está dizendo que o 2 elevado a x é o eixo y. Se eu quisesse 2 elevado a x igual a 128, o que a gente estaria fazendo aqui? Em vez de 128, coloca 4. Vai ficar 2 ao quadrado. Então f de x é igual a 2 elevado a x, tá? A gente tem essa. Aqui. Se eu quiser que o 2 elevado a x seja igual a 4, é só você colocar aqui um y igual a 4. Ó. Aí eu quero saber onde é que está batendo isso. Está batendo aqui assim. Então, se o x for igual a 2, o y é igual a 4. Se eu quiser que o y seja 2 elevado a x seja maior do que 4, eu vou ter que estar andando daqui para cá. Ó. Então, o x tem que ser maior do que 2. Tá? Então, vamos utilizar esse princípio agora para resolver aqui essa inequação. Ó, eu tenho aqui 2 elevado a x maior do que 128. Vou até botar um gráfico aqui, pequenininho, para a gente... O teu gráfico aqui vai estar passando aqui assim, ó. E aqui é a função f de x igual a 2 elevado a x. E aqui vai estar 128. Tá? Então, quando esse x for maior do que esse valor aqui, você vai ter o f de x maior do que 128. Eu quero o resultado para lá. Só que 128, 2 elevado a quinta é 32, 2 elevado a 6 é 64, 2 elevado a 7 é 128. Então a gente tem aqui que 2 elevado a 7 é igual a 128. Então eu quero saber quando é que 2 elevado a x é maior que 2 elevado a 7.
Né? 2 elevado a x vai ser maior que 2 elevado a 7 quando x estiver para cá. Ó. Esse aqui vai ser o valor 7. Quando x estiver para cá. Então o x tem que ser maior do que 7 para esse aqui estar valendo. Tá? Bem simples, né? Mas a gente tem que ter a noção do gráfico para poder fazer isso. Nesse outro gráfico aqui, observa que a base é 3 sobre 5. 3 sobre 5 é igual a 0,6. Esse número é um número que está entre 0 e 1. Então faz com que o gráfico fique decrescente, como como esse gráfico aqui, né? Ó, ele é um gráfico decrescente. Por quê? A base está entre 0 e 1. Né? Então a gente tem aqui que é um gráfico decrescente. Bom, eu tenho então que avaliar o gráfico agora sob esse prisma aqui. Ó. O meu gráfico ele vai estar descendo. Deixa eu botar ele mais para cá. Meu gráfico vai estar sendo decrescente. Então aqui, f de x é igual a elevado a x e o a tem que estar entre 0 e 1. Bom, 125 é 25 vezes 5, então é 5 ao cubo. Então eu quero saber quando é que 3 sobre 5 elevado a x é maior do que 5 sobre 3 elevado ao cubo. O problema que a gente está é o seguinte. Primeiro, as bases estão invertidas, né? Então a gente tem que sanar isso. E a função é decrescente. Se eu quero que esse cara seja maior do que 5 sobre 3, vamos supor que 5 sobre 3 esteja aqui. Ó. Tá? 5 sobre 3 é maior do que 1. Né? Se eu quero os valores maiores, eu vou ter que trabalhar com essa parte aqui do x. Por quê? Porque a função lá vai ficar maior do que 5 sobre 3. Eu quero esse crescimento aqui. Então eu vou ter que ter esse crescimento aqui. Né? Então eu vou ter um crescimento em y e um decrescimento em x. Isso aqui ocorre quando a está entre 0 e 1. Então aqui eu tenho duas coisas a fazer. Ou deixo esse aqui na mesma base, ou deixo esse aqui na mesma base. Se eu deixar esse aqui na mesma base, eu vou ter que trocar o sinal em cima. Eu não vou fazer isso simplesmente para ficar diferente do outro. Então eu vou colocar aqui, ó, 3 sobre 5 elevado a x vai ficar igual a, maior do que 3 sobre 5 elevado a menos 3. Então ocorre isso. Ó. Na verdade eu quero que o y cresça, tem que vir para cá. Então o x vai ter que ser menor do que menos 3. Ou seja, ao contrário do caso anterior. Né? Tá. A minha mão ficou um pouco tremida aqui na mesa visualizadora. Não é culpa da mesa não, tá? A culpa é minha. Eu que ainda não sou muito firme nela. Mas está melhor do que estava antes a gente digitando. Eu estou pesquisando aqui o máximo possível para você fazer as aulas. Né? Espero que não esteja sendo tão desagradável como eu achei que estava antes. Eu mesmo não estava aguentando ver as aulas. Né? Bom, vamos para esse caso agora. Aqui a gente também, ó, a gente tem aqui o seguinte problema. 0,42 é um número entre 1 e 0. Tá? A gente tem esse problema. Ou seja, a função tem que ser decrescente, obrigatoriamente. E eu posso escrever isso aqui para vocês. 0,42 elevado a 1 menos 2x é maior ou igual que 0,42 elevado a 0. Porque qualquer número elevado a 0 é 1, então, inclusive 0,42. Tem que tomar cuidado que a base agora está entre 0 e 1, então tem que trocar esse sinal, porque a gente está no mesmo caso aqui, ó, a função decrescendo. Se eu quero que aumente o y, vou ter que diminuir o x. Se diminuir o x é colocar valores menores. Então 1 menos 2x tem que ser menor ou igual que 0. Então a gente vai ter 2x. Eu gosto de fazer sempre assim, né? Eu jogo esse cara para lá. E leio o sinal para cá. Quando você lê o sinal aberto, você lê maior. Quando lê o sinal fechado, lê menor. Então 2x maior ou igual que 1. Então a gente vai ter aqui que x maior ou igual que 1 sobre 2. Toda vez que x for maior ou igual que 1 sobre 2, isso aqui vai estar valendo. Vamos agora para esses caras aqui de baixo.
Esse aqui a gente tem que lembrar da outra propriedade que a gente tinha lá, que é o A elevado a log de B na base A é igual a B. Né? Então aqui ó, a gente tem o primeiro problema. A gente tem aqui que 8 é 2 elevado ao cubo. Né? Então a gente coloca assim, ó, 2 elevado ao cubo. Agora, elevado a log de 5 na base 2. Esse aqui eu posso reescrever como 2 elevado a 3 log de 5 na base 2. Esse cara vem para cima, né, usando aquela propriedade agora. Está multiplicando o logaritmo, vira expoente. Então vai ficar 2 elevado a log de 5 elevado ao cubo na base 2. Quando estão com a mesma base, vale essa propriedade. Isso aqui vai ficar... Vai sair o cara de cima, né? Que é 5 ao cubo. Ah, eu não gosto muito disso, professor. Vou usar 125. Ótimo. Não tem problema. Né? Como é que vai ficar esse cara aqui? É só pra gente treinar ainda mais um pouquinho as propriedades. A gente vai ter aqui, né? 3. Esse cara aqui vai ficar igual a quem? Ele vai ficar 3 vezes 3 elevado a log de 4 na base 3. Ou seja, vai ficar 3, mesma base, 3 vezes 4, que é igual a 12. Isso resolve aí essa nossa questão. Esse cara aqui vai ficar igual a quem? 9 elevado ao quadrado vezes 9 elevado a menos log de raiz de 2 na base 3. 9 elevado ao quadrado. E aqui a gente vai ter, então, fazer a mesma coisa do outro. Aqui a base da exponencial está 9 e a base do logaritmo está 3. Então a gente vai ter que dar um jeito nisso. Então vai ficar 3. 3. Aqui vai ficar ao quadrado, né? Então vai ficar menos 2 aqui. Log de raiz de 2 na base 3. Né? Esse. Tá ótimo. Voltando então aqui, pessoal. Peço desculpa, eu tive que sair aqui rapidinho. Uma emergência aqui. Quem tem filho bebê tem emergência de vez em quando. Então aqui, ó, esse menos 2 passa para lá. Aí vai ficar 9 elevado ao quadrado, 81. Vezes, esse cara vindo para cá, vai ficar raiz de 2 elevado a menos 2. Né? Como é que fica isso então? Raiz de 2 elevado a menos 2 vai ficar 1 sobre raiz de 2 ao quadrado, que dá 1 sobre 2. Né? Tá? Então aqui... Então aqui vai ficar, então esse, como vai ficar 1 sobre 2, vai ficar log de 1 sobre 2 na base 3, junto aqui com a base 3, né? Então aqui vai ficar 1 sobre 2 somente. Ou seja, 81 sobre 2. Esse aqui de baixo, ele é mais dificilzinho, tá? Um pouco de fazer. Eu vou precisar de mais espaço aqui, eu esqueci de deixar. Vou passar então isso aqui um pouquinho para baixo. Tá, vou tentar fazer ele pequeno, mas eu acho que eu vou precisar de um pedacinho a mais aí. Então como é que você começa esse aqui, né? Primeira coisa aqui, ó, é perceber que 144 é 12 ao quadrado. Então esse aqui vai ficar igual a log 2 vezes o log de 12 na base 2 raiz de 3. Tá? Ou seja, já melhora um pouquinho aqui para mim, né? Agora, a gente tem que conseguir... Aqui é tirar... Aqui, ó, na verdade não é um exercício do estilo dos outros, né? Esse aqui é um pouquinho diferente. O que eu tenho que fazer é chamar esse aqui de K. Então eu vou escrever aqui que o log de 12 na base 2 raiz de 3 é igual a um K. Né? Aí nós vamos ter aqui que 2 raiz de 3 elevado a K é igual a 12.
Tá? Aí como é que vai ficar isso aqui, né? 12 é 4 vezes 3. Então aqui vai ficar 2 elevado a k vezes raiz de 3 elevado a k. Então 3 elevado a k sobre 2 vai ficar igual a 4 vezes 3, que é 12. K aqui, para ficar igual a esse, tem que ser igual a 2. Para esse aqui ter solução, esse outro cara aqui tem que funcionar também. E se o K for igual a 2, 2 sobre 2 dá 1. Então vai ficar 3 elevado a 1 igual a 3. Funciona. Então, para a gente ter solução dessa forma, não vai funcionar sempre, tá? Vai funcionar só em coisas... só em exemplos onde você consiga aqui números inteiros no logaritmo, mas dá para fazer em alguns casos. Então aqui, na verdade, esse log aqui que a gente está trabalhando, log de na base 2 raiz de 3 de 12, log de 12 na base 2 raiz de 3, vai ficar igual a k, que é igual a 2. Então, esse logaritmo que estava aqui na frente vai dar 4, porque é 2 vezes esse logaritmo daqui. Então a gente vai ter aqui que o log na base 2 raiz de 3 de 144 vai ficar igual a 2 vezes o resultado. 2, que dá 4. Tá legal? Agora, um último probleminha aqui. Desenvolva aplicando as propriedades dos logs, sendo que A, B e C são positivos. Na verdade, ele quer que você use todas as propriedades do log aqui que já foram estudadas. Né? Então, vamos devagar. A primeira propriedade que a gente vai ter aqui é a da divisão. Então, vai ficar log na base 3 de 5A menos log de BC na base 3. Em outras palavras, vai ficar igual a... Esse cara aqui eu também posso separar, né? Ele quer que desenvolva tudo, né? Então vai ficar log de 5 na base 3 mais log de A na base 3. Menos log de B na base 3. Esse menos é nos dois, né? Então menos log de C na base 3. E a gente tem aqui o desenvolvimento do primeiro logaritmo ali. Matéria fácil, só para a gente conseguir fazer um reforço aí. Nesse segundo caso aqui, o que a gente tem agora? Tem um pouquinho mais elaborado, né? Mas que dá para a gente sair. Primeira coisa, procedendo igual ao outro, vai ficar log na base 3 de AB ao cubo menos o log de C raiz cúbica de A ao quadrado. Acho que não vai dar aqui para fazer. Passar ele para baixo. Tá? E aqui vai ficar C raiz cúbica de A ao quadrado. Né? E agora eu vou começar a separar todos eles. Vai ficar então aqui log na base 3 de A mais 3 log de B na base 3. Ou seja, separei os dois logs e já jogo ele para frente. Né? Aqui menos log de C na base 3. E aqui tem que lembrar que é o expoente 2/3. Então vai ficar menos por causa daqui, né? Então menos 2/3 de log de A na base 3. E assim a gente consegue abrir. Outra coisa boa de você fazer é verificar, será que tem dois iguais aqui? Tem. Então aqui a gente pode juntar eles. Quanto é que A menos 2 sobre 3 dá 1 sobre 3. Né? Então vai ficar 1 sobre 3 log
de A na base 3 mais 3 log de B na base 3 menos log de C na base 3. E a gente fecha aqui a questão. Esse outro de baixo aqui é um pouquinho mais complexo, né? Como é que você começa aí? Coloca esse cara aqui como se fosse uma coisa só. E ele está elevado ao quadrado com raiz cúbica. Então a gente pode botar aqui ele igual 2 sobre 3 vezes o log, lembrando que não coloca nada log na base 10, de A à quarta, vezes raiz de AB, sobre B ao quadrado, vezes raiz cúbica de BC. Aí a gente vai ter aqui log de A quarta vezes raiz de AB. Então vai ficar aqui o primeiro, né, log de A quarta vezes raiz de AB menos, né, fecha aqui o logaritmo, menos log na base, de B ao quadrado raiz cúbica de BC. Tudo isso está multiplicado por 2 sobre 3. Não dá muito trabalho, a gente consegue fechar aqui. Eu vou aqui acelerando um pouquinho o processo. Faz item por item aqui se você tiver dificuldade. Esse cara aqui vai ficar esse mais esse, né? Quando eu passar para lá. E esse vai vir para frente. Expoente. Então vai ficar 4 log de A mais 1 sobre 2 log de AB. Tá? Já passei expoente para frente. Menos log de B ao quadrado. Isso é bom que a gente coloque assim, ó, log de B ao quadrado. Vai ficar 2 log de B. Né? Mais, aí vai ficar 1/3 por causa da raiz do log de BC. Já que não é esse, é esse aqui. Depois fecha. Em outras palavras, eu ainda consigo abrir o que? Eu abri esse e esse. Vamos abrir, né, pra gente. Eu deixei um pouco mais de espaço aqui. Vamos abrir pra gente poder enxergar. Então vai ficar 2 sobre 3. Aí eu vou abrir agora 4 log de A. Mais 1 sobre 2 log de A. Mais 1 sobre 2 log de B. Aí vai ficar menos 2 log de B. Tem que lembrar que esse menos espalha para os outros. Menos 1 sobre 3. Aqui. Menos. Aqui vai ficar 1 sobre 3. Log de B. Menos 1 sobre 3. Log de C. E a gente fecha. Agora, quem é quem aqui, né? Log A tem aqui, log B, log B, log B. E um log C. Então 2 sobre 3. Aí a gente vai ter aqui 4 log de A mais 1 sobre 2 log de A. E tenho esse com esse. Só tem mais algum? Não. Então 4 vezes 2, 8 mais 1, 9. Então vai ficar 9 sobre 2 log de A. Agora vamos procurar os outros. No B tem aqui, aqui e aqui. Então vai ficar 1 sobre 2 menos 2 menos 1 sobre 3. Que dá 6, né? Fica sobre 3 menos 6 vezes 2, 12 menos, aqui desculpa, sobe 2, né? Menos 2. Ou seja, menos 11 sobre 6. Então aqui menos 11 sobre 6 log de B. E aqui vai ficar o C, né? Não, só tem 1.
Então, menos 1 sobre 3 log de C. Essa aqui é a nossa... Essa aqui é a nossa resposta. Né? Para fechar essa folha, eu deixei aqui um probleminha. Vamos trabalhar nele. Então, o pH de uma solução é definido por pH igual a log na base de 10 sobre 1 de 1 sobre H+, onde H+, é a concentração de hidrogênio, que eu botei hidrogênio, em 1 grama por litro de solução. É chamado potencial hidrogênio iônico, dá o nível de acidez de uma solução qualquer. Determina o pH de uma solução tal que a concentração de H+, é 1,0 vezes 10 a menos 8. É só para a gente... Exercício extremamente fácil, que é usado muito em química. Se vocês olharem ali, por exemplo, a água mineral, eles vão dar ali pH, normalmente pH 6, 6,5. O ideal da água é pH 7, que ela não tem nenhuma, não está ácida nem básica. Né? Então aqui, se você botar o pH abaixo de 7, ela é ácida, acima de 7 ela é básica. Né? Então vamos lá. O pessoal de química vai bater isso com vocês, mas vocês têm aula de química também. Então aqui a gente tem aqui, ó. Eu tenho que trabalhar então com esse cara aqui, vai ser o pH. Vai ficar igual a log na base 10 de 1 sobre 10 elevado a menos 8. Tem que lembrar que 1 sobre 10 elevado a menos 8 é denominador de denominador, né? Então vamos botar aqui, ó, 1 sobre 1 sobre 10 elevado a 8. Repete primeiro, fica pelo inverso segundo. Ou seja, dá log de 10 a 8. Esse cara vem para frente. Deixa eu tirar esse cara daqui. Tá? Então esse cara aqui vai ficar 8 log de 10. E a gente tem que lembrar que log de 10 na base 10, né, é igual a 1. Esse cara é igual a 1. Esse aqui dá 8. Beleza. Só isso. Então aqui, pessoal, vamos para essa questão aqui da lista. Uma questão um pouquinho mais difícil. Né? Ele fala para mim aqui, ó, log de 27 na base 12 igual a A. Então calcule o log de 16 na base 6. A primeira coisa que você tem que perceber é que A é igual a igual a log de 3 ao cubo na base 12. 27 é 3 ao cubo. Então vai ficar 3 log de 3 na base 12. Daqui eu tiro que A sobre 3 é igual a log de 3 na base 12. Tá? A gente tem isso aqui. Meu problema agora é calcular o log de 16 na base 6. Bom, eu tenho aqui base 6 e base 12. É conveniente que você passe todo mundo para a mesma base para facilitar a tua vida. Então, nós vamos ter aqui, primeira coisa, quem é log 16 na base 6. Né? 16 é 2 a quarta, então vai ficar 4 log de 2 na base 6. A gente tem que conseguir escrever esse cara em relação a esse aqui. Desculpa aqui. Em relação a esse. Né? Então o que a gente precisa fazer? Eu tenho que descobrir como é que escreve log de 2 na base 6 como log de 3 na base 12. Tá? Para fazer ali a substituição. Bom, então vamos trabalhar aqui só com log de 2 na base 6. Depois a gente faz as alterações. Então tem aqui que log de 2 na base 6, eu posso dizer que é o log de 2 na base 12 dividido pelo log de 6 na base 12. Né? E isso aqui, o 6 é 3 vezes 2, então vai ficar log de 2 na base 12 dividido por log de 2 vezes 3. Log de 2 na base 12 mais log
de 3 na base 12. 3, log de 3 na base 12, esse cara aqui a gente já conhece. É A sobre 3. O problema agora é o log de 12 na base 2. Bom, vamos então... A gente depois vai ter que voltar aqui um por um. Ó, eu posso dizer então que o log de 2 na base 12 é igual a log de 12 sobre 6 na base 2. Né? Mas por que isso? É exatamente para eu conseguir alguma coisa com 3 no meio. Né? O log aqui de 12 na base 2, né, a gente tem como separar em log de 3 e log de 2 e o log de 6 também. Então isso aqui vai ficar aqui só um adendo. Então vai ficar log de 12 na base 12 menos log de 6 na base 12. Tá? Esse cara é 1. Né? Então a gente vai pegar agora e abrir esse cara de novo. Então vai ficar 1 menos, eu vou botar em evidência, log de 2 na base 12 mais log de 3 na base 12. Pois bem, esse cara eu tenho, o que me falta é esse. Eu vou reescrever aqui para você entender bem a passagem que eu vou fazer. Então aqui, ó, log de 2 na base 12 é igual a 1 menos log de 2 na base 12 menos log de 3 na base 12. Joga esse cara para lá. Tô um pouquinho de espaço aqui. Joga esse cara para lá. Aqui, ó, a gente vai ficar com 2 log de 2 na base 12 é igual a 1 menos log de 3 na base 12. Então nós temos quem é log de 2 na base 12 em relação a log de 3 na base 12. Né? Eu posso dizer aqui para você então que o log de 2 na base 12 é igual a 1 sobre 2 menos 1 sobre 2 vezes log de 3 na base 12. Tá? Eu só vou fazer o seguinte, eu vou diminuir o tamanho aqui de todo mundo para poder caber. Vamos ver aqui, ó. Fiz tudo aqui, né, com uma letra grande, porque eu ainda tenho dificuldade de escrever na mesa. Digitalizador. Tem um pedacinho do 12 aí. Tenho dificuldade de fazer uma letra pequena aqui na mesa. Então fica essas coisas grandonas aqui. Mas eu tenho o recurso de baixar. E mesmo quando eu baixo ali, ainda assim, a letra fica razoavelmente legível. Tá? Deixa eu pegar aqui. Eu consigo ainda deixar a letra ali razoavelmente legível. Quando você for... Se você quiser imprimir aqui, né? Agora tem mais um espacinho bom aqui. Bom, a gente já tem tudo. Eu vou, então, voltar para esse cara. O meu problema todo é, depois eu tenho que vejo quem é log de 2 na base 6, multiplico por 4, que aí eu chego nesse cara aqui. Antes disso, ó, log de 3 na base 12 é A sobre 3, né? Então, vamos escrever logo isso aqui, ó. Log de 2 na base 12 é igual a 1 sobre 2 menos 1 sobre 2 vezes A sobre 3. Tá bom? Que é log de 3 na base 12. Ou seja, eu posso dizer que esse cara aqui é 1 sobre 2. Poderia colocar, né, 3 menos. Melhor fazer isso.
multiplica todo mundo por 3, né? Vai ficar 3 menos A sobre 6, né? Aí a gente tem esse cara aqui, 3 menos A sobre 6. Agora vamos voltar para a gente pegar a informação do cara de cima. Ó, log de 16 na base de 6 é 4 log de 2 na base de 6. O que a gente calculou aqui foi esse cara. Então vamos ver quanto é que é log de 2 na base de 6. Deixa aqui em cima. Ó, vou escrever esse cara aqui agora. Então aqui, ó, log de 2 na base 6 vai ficar igual a 3 menos A sobre 6. Tem que baixar aqui um pouquinho depois. Vou baixar agora. Ó, log aqui. Log de 2 na base 6 vai ficar igual a log de 2 na base 12, que é esse cara de cima, então 3 menos A. Acabou ficando ruim também. Tá mais embaixo ainda. Aqui vai ficar então 3 menos A sobre 6, cara de cima. Embaixo, log de 2 na base 12, 3 menos A sobre 6. Mais A. Só que log de 3 na base 12 é A sobre 3. Aí a gente... Bom, agora termina essa conta, né? Esse cara aqui vai ficar 2A, vai ficar 3 mais A. Cortando os 6, 3 menos A sobre 3 mais A. Ainda não acabou, porque no fundo a gente precisa multiplicar isso ainda por 4, né? Log de 16 na base 6 é 4, log de 2 na base 6. Então, log de 16 na base 3... Só confirmar se é isso. 16 na base 6. Vai ficar 4 vezes log de 2 na base 6. Então 4 vezes 3 menos A sobre 3 mais A. Isso aqui fecha a nossa questão, tá? A nossa questão 7 aí, fechamos então essa folhinha. Vou então aqui para a última questão da lista, pessoal. É uma questão que parece ser difícil, mas ela é fácil, na verdade. Né? É determinar esse valor aqui, né? Log de 2 na base 3, vezes 3 na base 4. É só você fazer uma mudança de base para todas elas várias vezes. Bota em base 10, por exemplo. Então aqui vai ficar log de 2, a primeira, né? Log de 2 na base 3, virar log de 2 sobre log de 3. Vezes. Aí essa aqui vai virar log de 3. Só fazer a mudança de base. Sobre log de 4. E aqui, até chegar em log de 9 sobre log de 10. Aí se você observar, ó, esse corta com esse, esses vão cortando com esse até chegar aqui. No final vai ficar log de 2 menos, vezes 1 sobre log de 10. Né? Só que log de 10 também é 1, né? Então vai ficar só igual a log de 2 aqui na base 10. Então isso aí encerra a nossa lista. Eu vou... Na lista de vocês vai ter um pouquinho mais de exercício para vocês tentarem também. Um abração aí, tchau.